tarde, irmãos e irmãs da Ala Parque Capibaribe. Gostaria de compartilhar com vocês a mensagem do Bispado deste domingo, que é o quinto domingo do mês. Tá? E pensando no momento que nós estamos hoje, nada mais prudente que nós falarmos sobre o bem-estar da igreja, tá? Os propósitos do bem-estar. Tá? No Manual Geral de Instrução da Igreja, Manual 2, diz o seguinte, falando sobre os propósitos do bem-estar da igreja. Os propósitos do bem-estar da igreja são ajudar os membros a se tornarem autossuficientes, cuidar dos pobres e necessitados e prestar serviço. Então, em 1936, a primeira presidência estabeleceu um plano de bem-estar para a igreja. Tá? E fala sobre o propósito desse plano, que é estabelecer um sistema sobre o qual a maldição da indolência fosse banida, os males da esmola abatidos e a independência, a industriosidade, a frugalidade e o autorrespeito fossem mais uma vez estabelecidos entre o nosso povo. O objetivo da igreja é ajudar as pessoas a se ajudarem. O trabalho deve ser retronizado como um princípio governante da vida dos membros de nossa igreja. Então, a igreja ela preza muito pelo trabalho e o bem-estar está relacionado a esse princípio. Como diz o hino da igreja, nossa lei é trabalhar com alegria. Então, todos os membros da igreja devem buscar a sua autossuficiência. Tá? Mas o que é autossuficiência? Então, a autossuficiência é a capacidade, o compromisso e o esforço de satisfazer as necessidades espirituais e materiais da vida, para si próprio e para a família. Então, à medida que se tornam autossuficientes, os membros também estão mais capacitados a servir e cuidar dos outros. Irmãos, então esse princípio da autossuficiência é importantíssimo para a vida de todos nós. E nesse princípio precisamos pensar o lado espiritual e material de nossa vida, para si próprio e para a nossa família. Então, os membros da igreja são responsáveis por seu próprio bem-estar espiritual e material. Tendo sido abençoados com o dom do arbítrio, eles têm o privilégio e o dever de determinar o próprio rumo, resolver seus próprios problemas e se esforçar para se tornarem autossuficientes. Os membros fazem isso sob a inspiração do Senhor e por meio do próprio trabalho. Irmãos, precisamos ser autossuficientes, principalmente nesta época que nós estamos vivendo hoje. Com essa pandemia, muitas pessoas elas estão perdendo emprego, muitas pessoas estão abaixando seus salários devido aos seus patrões, e nós precisamos ser autossuficientes, tá? Buscar, através de nossas escolhas, o melhor para nós e para a nossa família. Se estiverem fazendo tudo o que podem para se sustentar, mas ainda assim não conseguirem satisfazer suas necessidades básicas, os membros da igreja devem buscar primeiro recorrer à sua família. Quando isso não for suficiente, quando isso não for possível, irmão, a igreja estará pronta para ajudar. E lembrar, irmãos, em relação a isto, que a igreja ela sempre vai estar pronta para ajudar as necessidades básicas e não o padrão de vida que muitas vezes nós estabelecemos para nós. Então, algumas áreas de autossuficiência que eu gostaria de falar e compartilhar com vocês. Então, a primeira delas é sobre saúde. Então, precisamos nos preocupar com a nossa saúde. Então, o Senhor ordenou que os membros mantivessem saudáveis o corpo e a mente. Eles devem obedecer à palavra de sabedoria, comer alimentos nutritivos, exercitar-se regularmente, controlar o peso e ter um sono adequado. Então deve banir substâncias prejudiciais ao seu corpo ou à mente que causem dependência. Deve manter o lar limpo e os arredores também manter limpos e higiênicos e providenciar cuidados médicos e odontológicos adequados. Também devem se esforçar para desenvolver um bom relacionamento com os familiares e com o próximo. E neste momento de isolamento, irmãos, que muitos de nós
estamos dentro do nosso lar, é um bom momento de nós sentarmos em família, fazer uma reunião familiar, ver como está a saúde de cada membro da família, como é que está a alimentação do esposo, do marido, dos filhos. Então verificar como é que está o andamento, se fazem exercícios físicos, se tem uma boa nutrição e como é que está o lar. Então esse é o momento de nós colocarmos o lar em dia, tá? Manter os ambientes limpos, tá? Para que o lar possa ser um pedacinho do céu. A igreja também falou em uma das áreas de autossuficiência, a educação. Então a educação proporciona conhecimento e habilidades que podem ajudar as pessoas a desenvolver e a ter sua própria autossuficiência. Os membros da igreja devem estudar as escrituras e outros bons livros. Devem melhorar a capacidade de ler, escrever e fazer cálculos matemáticos. Irmãos, vamos aproveitar essa oportunidade que temos e estudar, ler bons livros, ler as escrituras, tá? Se apegar à barra de ferro, estudar cálculos, estudar coisas da terra e coisas abaixo da terra, que servirão para a nossa vida. Então devemos obter toda a instrução que for possível, por meio inclusive da formação acadêmica, ou de cursos técnicos, se possível. Irmãos, a igreja tem o Fundo Perpétuo para a Educação, para todos aqueles irmãos que queiram melhorar de emprego, tá? Ou aqueles jovens que estão iniciando a sua vida educacional. A igreja também se preocupa muito com a área do emprego dentro da autossuficiência. Então o trabalho é a base sobre a qual repousa a autossuficiência e o bem-estar material. Os membros devem se preparar a escolher cuidadosamente uma ocupação conveniente, seja um emprego ou um trabalho por conta própria, que lhes permitam sustentar a si mesmo e a sua família. Eles devem tornar-se qualificados em seu trabalho, ser diligentes e dignos de confiança e trabalhar honestamente pelo pagamento e pelos benefícios que recebem. Irmãos, é importante quando nós escolhermos o nosso trabalho ou o nosso emprego, nós sermos honestos ao nosso patrão, tá? ou aquela pessoa que nós precisamos ter que dar explicações do que nós estamos fazendo. Então sejamos honestos no nosso tempo, sejamos honestos e sejamos pessoas de confiança, aquelas pessoas que nos confiam, nos dando a oportunidade para o trabalho e o sustento de nossa família. E a igreja também fala na área de autossuficiência, irmãos, armazenamento doméstico. Então há muito tempo que é falado sobre isso. E o que a igreja nos aconselha? Para ajudar a cuidar de si mesmo e da própria família, os membros devem armazenar alimentos que façam parte de sua dieta normal, em quantidade suficiente para 3 meses, nos lugares em que as leis e as circunstâncias locais permitem. Então eles devem gradualmente fazer um armazenamento de alimentos básicos para sustento, como arroz, feijão, farinha, leite em pó, tá? Então gradualmente, irmãos, pouco a pouco, tá? Por mês guardarmos 1 quilo, 2 quilos, tá? Que vocês possam sentar em família e verificar o que é melhor para vocês dentro do lar, para fazer esse armazenamento doméstico. Então, nessa época que nós estamos vivendo, irmãos, é importantíssimo que nós tenhamos um armazenamento de alimento dentro do nosso lar. Finanças. Então, para se tornarem financeiramente autossuficientes, os membros da igreja devem pagar o dízimo e as ofertas, evitar dívidas desnecessárias, elaborar um orçamento e viver de maneira planejada. Devem gradualmente fazer uma poupança, economizando regularmente uma parte de sua renda. Então, irmãos, é importantíssimo que nós possamos cuidar dessa parte tão importante que é a nossa finança, o que entra dentro do nosso lar, o dinheiro,
tá? Ou algo que pode nos dar o sustento da nossa vida. E as pessoas, elas muitas vezes elas se preocupam muito em obter, em ter uma roupa cara, ter um carro caro, ter uma casa cara. Mas a gente precisa entender, está dentro da nossa finança, está dentro do meu orçamento, eu posso pagar, eu posso manter esse padrão de vida. Nós precisamos ser honestos, irmãos, a este princípio, porque para não virar uma bola de neve e assim não poder nos prejudicar quando formos pagar o nosso dízimo, nossas ofertas, que é um dos mandamentos que nos traz bênçãos e que nos mostra que precisamos viver financeiramente bem organizado nessa parte de finanças. Então, vemos muitos casais brigarem, terem intrigas um com o outro, justamente por causa desse princípio, devido a finanças, a má administração do dinheiro dentro do lar. Então, precisamos ser obedientes e cuidadosos ao cuidar de nosso dinheiro. Façam isso em família, reúnam-se, sentem em seu lar e vejam o que vocês ganham e o que vocês podem gastar. Tem uma poupança, tem uma reserva, porque a gente não sabe o dia de amanhã, tá? E precisamos ter para o tempo da emergência. Vigor espiritual. O vigor espiritual é essencial para o bem-estar material e eterno das pessoas. O vigor espiritual dos membros aumenta à medida que desenvolvem o testemunho, exercem fé no Pai Celestial e em Jesus Cristo, obedecem aos mandamentos de Deus, oram diariamente, estudam as Escrituras e os ensinamentos dos profetas modernos, assistem às reuniões, servem chamados e cumprem designações da igreja. Irmãos, é importantíssimo que hoje, nesta época que nós estamos vivendo, de isolamento, nós possamos manter nosso vigor espiritual. Então, a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias foi uma das primeiras igrejas que cancelaram todas as reuniões dominicais, reuniões sacramentais, para que os irmãos pudessem estudar o Vem Segue dentro do seu lar, para que o líder responsável, no caso o bispo, pudesse autorizar cada portador do sacerdócio a preparar e abençoar o seu sacramento e assim poder compartilhar para com sua família. Irmãos, é importantíssimo termos esse vigor espiritual para nós fazermos isso, fazermos com felicidade, fazermos com disposição, fazermos com vigor. Mas para que isso aconteça, precisamos estudar as Escrituras todos os dias, orar diariamente, estudar o Vem Segue-me. Não foi à toa, irmãos, que o ano passado nós recebemos essa revelação de nós termos o Vem Segue-me para estudar dentro do nosso lar. Não foi à toa ter diminuído o tempo da reunião da igreja aos domingos de 3 horas para 2 horas. Então chegou um momento, irmãos, de nós mantermos o nosso vigor espiritual. Prometo a vocês que se vocês manterem-se fiéis a esse mandamento, essa peste, esse vírus vai passar e ninguém de sua família vai ser contaminado. Prometo a vocês que se vocês forem fiéis a este princípio, ao princípio de bem-estar, vocês vão ser grandemente abençoados. E neste momento, irmãos, vocês possam compartilhar com as famílias de vocês, compartilhem e escrevam, façam a história da sua família. Vivemos na história da igreja um dos momentos mais importantes, onde os membros fiéis estão sendo cada vez mais testados. E nós precisamos cuidar do nosso vigor espiritual. O papel de cada um de nós, membros da igreja, é cuidar dos pobres e necessitados. Como? Prestando serviço. O Senhor providenciou um meio de cuidarmos dos pobres e necessitados por meio de sua igreja. Ele pediu aos membros da igreja que fizessem doações generosas, de acordo com o que receberam dele. Outro pedido que ele fez ao seu povo foi a que visitasse os pobres e os necessitados. Sabemos que esse momento de isolamento não nos permite isso,
Mas sabemos, irmãos, com a nova revelação da administração, nós podemos ligar para as pessoas a qual nós visitamos como ministradores. Podemos cuidar dessas pessoas, visitando, ligando para essas pessoas, perguntando como elas estão, como é que anda o vigor espiritual delas, fazendo meta, lendo as escrituras com ela e muitas vezes até orando por elas e com elas. E sei dessas coisas, irmãos, que é importante que nós possamos fazer. Primeiramente, cuidar do nosso bem-estar e depois cuidar do bem-estar do próximo. Cada um de nós temos essa mordomia de ajudar um ao outro. E o Salvador ele estabeleceu uma lei do jejum e das ofertas para abençoar seu povo. Ele proporcionou um meio de servir aos necessitados. O profeta ele nos desafiou de que amanhã, no dia 29 de março, possamos fazer um jejum mundial para que a cura possa ser revelada e que essa peste, esse vírus possa ser eliminado. Então, que possamos jejuar, irmãos, ser obedientes a esse princípio. E o dinheiro que nós iríamos nos alimentar, poder doar para os cofres da igreja. E assim, através desse dinheiro, ajudar aquelas pessoas que estão passando por alguma necessidade, seja de alimento, seja de saúde, seja qualquer bem-estar. Então é para isso que serve as doações da igreja. Irmãos, eu gostaria de prestar meu testemunho e dizer para vocês da importância que é o bem-estar desse programa mundialmente conhecido, que ajuda e abençoa a vida das pessoas. Preste meu testemunho, irmãos, de que eu sei que esse programa ele vem de Deus e que possamos cuidar um do outro. Cuidem-se desse momento tão importante, tá, que estamos passando. E a partir desse momento, eu vou dar uma pausa para que nós possamos fazer um treinamento das ordenanças do sacerdócio, para que vocês possam, da melhor forma possível, preparar o sacramento, abençoar o sacramento, como dar uma bênção de saúde e de enfermos, e até mesmo abençoar o seu lar. Bem, irmãos, agora passarei o tempo para o treinamento das ordenanças. Esse momento é muito importante, tá? Para que todo portador do sacerdócio ele deve ministrar e fazer as ordenanças dentro do seu lar. Então, primeiramente, eu gostaria de falar sobre a ordenança do sacramento. Então, existem alguns guias da igreja que nós podemos buscar esses ensinamentos, como fazer corretamente. É o guia da família, tá? Vocês podem verificar esse livrinho se tem na casa de vocês, ou então baixar o manual da igreja e que está falando justamente na seção 20, ordenanças e bênçãos, tá? No manual 2 fala sobre justamente as ordenanças que um portador do sacerdócio ele deve fazer. Sabemos que algumas ordenanças devem ser autorizadas pelo bispo e uma delas é a realização do sacramento. Então, nesse caso que nós estamos vivendo hoje, devido ao Covid-19, eu designei alguns irmãos, tá? Ou melhor, autorizei alguns irmãos, tá? Conversei com eles, tá? E foi autorizado para que eles possam preparar o sacramento e abençoar para suas famílias. Mas, irmãos, essa ordenança, como ela é muito sagrada, nós precisamos começar essa ordenança desde a nossa preparação pessoal, através da nossa vestimenta nos padrões, tá? Estarmos limpos, tá? Cuidarmos da nossa saúde. E quando nós fizermos isso, nos padrões, pegarmos 2 pratos, tá? Colocarmos uma toalha branca na mesa e colocar 2 pratos, colocar o pão inteiro e a água, e um copo de água, cobrir com a toalha branca, certo? E claro, quando for preparar esse sacramento, preparar com uma oração, assim como os mestres eles fazem. E nesse momento, após a preparação do sacramento, quando for iniciar a sua reunião sacramental no seu lar, então
começar com o hino sacramental. Então, desde já gostaria de compartilhar para vocês, de passar a informação para vocês, que o hino sacramental, ele é do hino 98 até o 117. Então, esses hinos são os hinos sacramentais e nós só podemos partilhar o sacramento cantando esses hinos. Então, as famílias elas cantam, enquanto durante o hino, o portador do sacerdócio ele vai à mesa, parte o pão, deixa preparado. Após o final do hino, o portador do sacerdócio se ajoelha, tá? Pode encontrar a oração sacramental ou na Doutrina e Convênio, seção 20, ou no livro de Mórmon, Moroni 4 e Moroni 5. Moroni 4 é o pão e Moroni 5 é a água. Lembrando primeiro começar com o pão, depois finalizar com a água. Tá certo, irmãos? Então, lembrem-se, tem que estar nos padrões, camisa branca, tá? Calça social, de gravata, tá certo? Bem arrumado, bem barbeado, bem aparelhado, tá certo? Para que o Espírito do Senhor possa estar conosco, tá? E mostrar que nós estamos limpos, tá certo? Agora eu gostaria de passar para vocês uma outra ordenança. Uma outra ordenança importante para o portador do sacerdócio, tá? De Melquisedeque, é dar bênção para enfermos e aflitos. Então, primeiramente, se nós não temos o óleo, tá? Sabemos que o óleo tem que ser puro, tá? E a gente pega o óleo, tá? Coloca no recipiente, tá? E na hora de abençoar, o que é que eu faço? Então, eu invoco o nome do Pai Celestial, tá? E pela autoridade do sacerdócio Melquisedeque, tá? Você confere o óleo para a bênção de enfermos e aflitos, tá? E encerra em nome de Jesus Cristo. Tá? Eu não posso fazer essa ordenança porque não me é autorizado a fazer isto aqui, tá? Mas esses são os passos. Tá? Terminou o passo, tá? Você ter abençoado o óleo, tá? Não o recipiente. Quando você terminar de fazer isso, você vai para a segunda parte, tá? Que é poder dar a unção do óleo. Tá? Você vai colocar uma gota deste óleo que você o abençoou, tá? E vai colocar na cabeça da pessoa que está doente. Então, colocou na cabeça da pessoa que está doente, você vai colocar as mãos levemente em sua cabeça, chamar a pessoa pelo nome completo, declarar a autoridade do sacerdócio, tá? E encerrar no nome de Jesus Cristo, tá certo? Essa é a unção da bênção. E agora passarei para o selamento da unção. Você terminou a unção, você vai fazer a segunda parte, tá? Você vai colocar as mãos na cabeça da pessoa, tá? Chamar a pessoa pelo nome, declarar que o selamento da unção está sendo feita pela autoridade do sacerdócio de Melquisedeque, dá uma bênção conforme o Espírito indicar e encerra em nome de Jesus Cristo. Então essas essa é a bênção de ministração aos enfermos, irmãos. Nós sabemos que hoje dentro do nosso lar nós somos os guardiões de nossa família e precisamos cuidar da nossa família, estar preparados, tá, para essa ordenança. Precisamos também, irmãos, nesse momento, cuidar do nosso lar. E nós podemos, uma das ordenanças que nós podemos fazer é abençoar o nosso lar, dedicar o nosso lar. Tá? Então são passos bem tranquilos. Tá? Reúne a família, tá? De preferência todos nos padrões, pode ser no domingo, amanhã, tá? Faz um círculo, dobra, fiquem de joelhos, tá? Toda a família, tá? É importante que toda a família esteja, tá? Faz um círculo, invoca o nome do Pai Celestial, tá? Declara a autoridade do sacerdócio de Melquisedeque, tá? E dedica o seu lar, para que o seu lar possa estar protegido durante essa pandemia. Pede proteção ao Senhor, pede proteção ao Senhor para que possa cuidar de sua família,
cuidar do seu trabalho, cuidar de sua saúde, cuidar de cada móveis da sua casa, tá? E que possa livrar de qualquer mal, tá? Então, irmãos, esse é o momento de nós, como portadores do sacerdócio, nós estarmos preparados para fazermos essa ordenança. Irmãs, ajude e apoie o seu esposo. Confie neles. Tá? Eles são homens dignos para poder abençoar o teu lar. Tá? Gostaria de prestar um testemunho de que eu sei que as ordenanças vêm de Deus e que nós, tendo autoridade e estarmos dignos para isso, podemos abençoar não só a nossa vida, mas a vida das pessoas que nos rodeiam. E eu sei que breve nós vamos estar nos reunindo novamente. E gostaria de deixar essa aula do quinto domingo em nome de Jesus Cristo. Amém.